Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês sobre o crente e o deserto. Com base no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 13 e 14. O Senhor está se referindo ao povo de Israel, o qual ele tirou do Egito para levar à terra prometida. Ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã. Tem que primeiro passar pelo deserto. Vejamos alguns exemplos que podemos aprender no deserto. Deserto é lugar de livramento. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Êxodo capítulo 14, verso 13. Deserto é também lugar de proteção divina. Ao fim da jornada pelo deserto, aprendemos a não nos preocupar com as circunstâncias. Não importa se a montanha é alta, o seu vale é profundo, o seu deserto é extenso. O Senhor estará conosco e nos guardará sempre. Quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando passare pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderás em ti. Isaías 43, verso 2. O deserto de Moisés deu início quando ele deixou o palácio para começar a peregrinar. Êxodo capítulo 2, verso 15. O ministério de Jesus deu início quando ele foi para o deserto, e lá o Pai estava com ele. Pois foi no deserto que Jesus foi tentado por 3 vezes, e foi no deserto que ele venceu todas as tentações. Mateus capítulo 4, verso 1 e 4. O que nos dá força para atravessar o deserto é a palavra de Deus. Vemos aqui que Jesus, ao ser batizado, foi conduzido ao deserto pelo próprio Deus. Saiba que quando você está também passando pelo deserto, é permissão de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. No deserto vamos aprender o propósito de Deus para nossas vidas. Salmo 106 e 14. O deserto é a faculdade do povo de Deus. É no deserto que vamos aprender a dedicarmos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Lembrai-vos, porém, nos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflição. Hebreus capítulo 10, verso 32. Mas qual é o proveito que podemos tirar do deserto? Depois do deserto vem a grande bonança, ou seja, uma grande vitória. Temos como exemplo a vida de Jó, homem íntegro, sincero a Deus. Seu sofrimento foi uma jornada no deserto, depois valeu a pena, pois teve grande alegria. Jó, capítulo 42, verso 10 e 12. Os grandes homens de Deus foram vitoriosos em suas dificuldades após passarem pelo deserto. A fé é algo que não pode faltar na vida do cristão, pois é no deserto que vamos entender o que significa a fé. Hoje em dia as pessoas estão pregando por aí um evangelho barato e sem dificuldade, mas esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo nós temos que passar por luta, provações e até pelo fogo. Deus só escolhe as pessoas de coragem, pois os covardes não herdarão o reino de Deus. Tenha coragem para passar pelo deserto.
pois é lá que Deus vai te exaltar. Hoje em dia, qualquer luta que o crente passa já é motivo para ele desistir e olhar para trás. Mas aquele que olha para trás não está apto para herdar o reino de Deus. Deserto, solidão, sem auxílio é ato de fé. Toda a nossa passagem pelo deserto tem um propósito de Deus em nossas vidas. Deus não deixou o povo hebreu sozinho no deserto, mas eles tiveram que caminhar. Quando eles estavam com fome, Deus enviou alimento, mas eles tiveram que pedir, tiveram que clamar muito e ainda chorar. Não vamos murmurar ou duvidar do poder de Deus no deserto. Aqui nós vemos 3 alternativas. Primeiro, viver no Egito. Segundo, morrer no deserto. Ou terceiro, conquistar Canaã. Essas 3 atitudes estão relacionadas ao estilo de vida do homem no âmbito natural, carnal ou espiritual. Vejamos alguns exemplos que podemos aprender. Primeiro, o homem natural vive no Egito. Conforme narra o livro de Êxodo, os filhos de Israel foram escravos no Egito por um período de mais de 400 anos. Ali sofreram horrores amargos sobre as cargas lhe impostas por Faraó. Deus então, através de Moisés, os libertou o povo do Egito. Podemos fazer uma analogia com o dia em que Adão transgrediu a Deus. O homem morreu espiritualmente, tornando-se escravo de Satanás. Deus então, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, liberta da escravidão do pecado todo aquele que nele crê. Segundo, o crente carnal morre no deserto. O propósito de Deus não foi para tirar o povo do Egito para morrer no deserto, e sim para conquistar Canaã. Contudo, por causa da incredulidade, não puderam chegar lá. Esse foi o propósito de Deus para o povo daquele tempo, e é o mesmo para nós agora. Ele deseja que o crente carnal deixe de pensar nas coisas deste mundo e comece a pensar nas coisas que vêm do alto. A incredulidade que tem impedido muitos de chegarem até a Deus. Hebreus capítulo 11 e verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Terceiro, o crente espiritual conquista Canaã. Daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb conquistaram Canaã. Todos os outros morreram no deserto, por causa da sua incredulidade. Eram crentes carnais que desistiram da promessa de Deus. Preferiram ficar no deserto sonhando com o Egito. Conclusão: abandone este mundo de pecado que simboliza o Egito nos dias de hoje. Não morra no deserto, parado desistindo da sua fé em Cristo. Para chegar à terra prometida, a Canaã celestial, é preciso tomar algumas atitudes. Primeiro, precisa renunciar ao Egito. Segundo, ser aprovado no deserto. Terceiro, deixar de lado as murmurações. Quarto, perseverar na promessa de Deus. Quinto, confiar totalmente em Deus, pois Ele é fiel e justo para cumprir o que promete. Talvez você também esteja passando pelo deserto na sua vida espiritual. Confie em Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, coloca nas suas mãos, pois Ele é fiel e justo e garantirá a vitória na sua vida. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações
para você estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.